Olá, sou o Carlos Eduardo Canto. Estamos começando mais um programa Mercado Imobiliário de Canto a Canto. Hoje eu recebo dois convidados. No primeiro bloco, Eduardo Gastaldo, e no segundo bloco, Matheus Fachin. Eduardo Gastaldo, engenheiro civil pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, com mais de 25 anos de experiência em eficiência energética, geração de energia, obras desde infraestrutura pesada e edificações. MBA em Gestão de Saúde no Einstein e atualmente na Biwik, onde desde 2017 está focado na construção de um ecossistema que tem o propósito de simplificar a vida das pessoas, desde o jeito de morar até o jeito de cuidar da saúde. Eduardo, obrigado aí por participar do Canto a Canto. Muito obrigado pelo convite, é sempre uma alegria voltar a Curitiba, né? Apesar com um friozinho aqui, né? É excelente, né? Muda um pouco, né? Eduardo, como é que você foi parar na bela e Santa Catarina, na verdade, Florianópolis, né? A gente teve... Eu tô morando em Floripa há 15 anos, né? Então eu e meu irmão, a gente teve um evento de liquidez há 16, 17 anos atrás. E aí eu fui morar nos Estados Unidos um tempo e voltei para o Brasil e eu tinha apartamento em Floripa. Eu falei, pô, por que eu não posso morar lá, né? Então, morar onde você tira férias, né? Então aí fui para Floripa e morar lá em Jurerê, uma vida mais tranquila. E a ideia era a gente se aposentar, mas se aposentar com 30 e poucos anos não deu muito certo, né, Canto? Não dá. Quando comecei a trabalhar com 10 anos, carteira assinada, né? Então aí a gente voltou pro mercado. Isso 15 anos atrás, você estava comentando. E a motivação foi que eu fui buscar minha filha no colégio, né? E a Nanda não sabia, a Nanda tinha 1 ano e pouco, né? E a professora, olha, tive que fazer um trabalho, e a profissão do pai, né? Perto do Dia dos Pais. E a Nanda não sabia o que o pai fazia, só viajava e aí eu comecei a mostrar as fotos, né, coisas que a gente já tinha feito, estrada, ponte, obra, Infraestrutura bastante. Infraestrutura, usina, Gás e tudo, energia. Refinaria, a gente fez bastante coisa também. Então aí eu caiu a ficha que o exemplo que eu recebi do meu pai e da minha mãe foi todo dia acordar, ele trabalhar bastante. E aí eu voltei pro mercado, falei com o Marcelo, porra, vamos voltar. E a gente montou 2 empresas, uma patrimonial, né? O que a gente sabe fazer? A gente sabe fazer obra, né? Sabe fazer negócio, sabe fazer... E a gente montou uma patrimonial. E montamos e a gente saiu comprando bastante imobiliário. Então compramos Porto Alegre, compramos bastante Floripa, compramos no interior de São Paulo, a gente foi comprando bastante coisa para desenvolver. E aí a gente montou uma urbanizadora também, né? Porque o mercado interessante também, né? de loteamentos. E a gente entregou há 4 anos atrás o maior loteamento de Floripa, que é o Real Park. Na SCC ali, né? 401, né? Isso, na 403, na ida para os ingleses, né? Ah, tá. E aí era um projeto aprovado e o loteamento é o maior desde Jurerê, né? Jurerê, sei lá, 40 anos atrás e o nosso há 4 anos atrás. Porque tem uma particularidade que permitiu verticalizar, né? Então agora com o novo plano diretor de Floripa a gente tem um horizonte de exploração de lá, dá para fazer uns 4 mil apartamentos. Então... a ideia, e lá surgiu a ideia da gente montar a Biwik. A Biwik nasceu dessa coisa, é uma evolução natural do negócio, porque a gente viu, né, no resto do mundo, os grandes fundos imobiliários são residenciais. E no Brasil, os grandes fundos imobiliários são galpão logístico, farmácia, esses negócios assim. E aí a gente viu uma oportunidade interessante. De fazer a Biwik. A Biwik, para os nossos ouvintes, é um capítulo à parte. Quero dissecar um pouquinho mais tarde na entrevista. Mas antes, hoje em dia, a gente fala muito sobre ali Florianópolis, né? Hoje a cidade é um espetáculo, hoje é o desejo do brasileiro ir para lá, né? Você está vivendo esse boom, que eu digo imobiliário, esse boom de toda a tecnologia e tudo mais. Mas hoje, viver ali em Florianópolis, você conversando com os nossos ouvintes, questão de infraestrutura ali, a cidade
está crescendo bastante, o pessoal está fazendo bastante obra, está tocando a vida, né? Floripa é impressionante, tá? Basta ver no último censo, Floripa recebeu o mesmo número de população a São Paulo, em número absoluto, né? Então, na última década, nos últimos 10 anos, o censo bateu 120 mil pessoas indo morar em Florianópolis, né? Eu tô dentro desse censo, inclusive. Mesma coisa que São Paulo. Imagina uma ilha receber a mesma coisa em valor absoluto que São Paulo. Então está acontecendo uma migração impressionante para Florianópolis. E Florianópolis, que nem tu falaste, né? Ela virou... É o Vale do Silício. É o Vale do Silício do Brasil, né? É o desejo de todo brasileiro. Virou tipo a Flórida. As pessoas que estão indo para lá estão indo em busca de uma qualidade de vida melhor, em busca... Tem 42 praias, é um ambiente... Né, acho que no futuro, o pessoal que estuda movimento de massa aí vai entender que o que aconteceu com Florianópolis, está acontecendo com Florianópolis agora, aconteceu na Califórnia na década de 60. E depois da Flórida, você falou bem, né, a comparação a Flórida e Santa Catarina. Eu sempre digo que aquela região, vamos lá, por exemplo, Balneário Camboriú, é a do mundo, né? Quer dizer, Miami, comparação, e Balneário Camboriú é a Miami aqui do Brasil, né? Todo mundo quer ir para lá, né? Uma coisa impressionante, né? Aquela região, e daí você pega Pissarras, Penha, como você diz, Santa Catarina, toda ela, né? É que, toda Santa Catarina é a praia do pessoal do paranaense e a praia dos gaúchos. Né? Os gaúchos falam, a praia dos gaúchos lá é Garopaba, porque Garopaba e o pessoal do Paraná vai muito para Santa Catarina. Então, hoje, lá em Florianópolis, acho que os nossos ouvintes têm muito paulista e carioca, né? Estão descendo lá, é uma loucura que estão indo morar para lá, né? Quando eu fui para lá, tinha 4 voos de São Paulo por dia. Hoje tem 10, 12. Então, tá natural lá em Jurerê, tá natural. Meus amigos paulistas lá, os caras trabalham de terça a quinta em São Paulo e o resto fica lá, ainda mais com trabalho remoto, né? Agora, essa questão de lá, essa atração que tem é o setor tecnológico primeiro, né, que foi para lá. Hoje em dia, eu estava vendo, inclusive, semana passada, aqui numa reunião de governadores, o próprio governador comentando, né, de Florianópolis, e fora isso tem o turismo, né? Então esses dois setores hoje estão muito fortes ali na região, né, Eduardo? Canto, imagina, mais de 40% do imposto arrecadado pela prefeitura, ele vem da área de turismo, né? E Florianópolis, vou acrescentar um terceiro setor que Florianópolis está se destacando bastante, tá? Então, tecnologia, turismo e saúde. Sim. Isso está movimentando um jeito a cidade impressionante. E é high ticket, né? Então, para quem trabalha no mercado de tecnologia ganha bem, quem trabalha no mercado de turismo ganha bem, quem trabalha no mercado de saúde ganha bem. Então, olha a quantidade de médico que está indo trabalhar lá. Sim. Né? Então, o Einstein está fazendo a gestão do hospital da Unimed. Então, vamos falar do teu filho, né? Que é o Biuí, que acho que é um filho. Na verdade, você criou, né, nome, sobrenome, eu estive lá tratando com muito carinho, né? Então, conta para nós o que é hoje o grupo, ou o sistema, ou o método Biuíque. A Biuíque, ela nasceu organicamente, e eu falo que ela nasceu porque a gente está em Florianópolis, senão eu não tinha nascido, né? Então, quando a gente fez o loteamento, a gente queria fazer um fundo imobiliário residencial. Para ter um fundo imobiliário residencial, a gente tinha que ter uma operadora de apartamentos, né, de negócio, porque a gente não vai rodar imóveis residenciais sem uma operadora. Na nossa opinião, na minha opinião, do meu irmão principalmente, né? E aí a gente montou a Biuíque para ser uma operadora desse conjunto de apartamentos que a gente ia fazer. Necessidade, surgiu a Biuíque lá. Isso, aí nasceu, como é que nasceu a Biuíque, tá? Aí eu falei, por que Biuíque? Porque o nome, porque Bi de ser, né? E Wiki da Wikipedia, de ser compartilhado, de ser uma ideia de compartilhamento, né? Então, só que a gente viu que não bastava ter uma operadora
Não podia ser só apartamento. Aí a gente estava trabalhando dentro de um coworking, né, do Impact Hub, que é uma rede global, presente em mais de 110 países, né, 110 cidades, 50 e poucos países. E aí a gente, não, então vamos botar um coworking junto. Aí, pô, mas se tem um coworking, pô, mas vamos botar um estacionamento. Ah, vamos botar também uma parte de gastronomia, Sim. né? Que foi ali o exemplo que a gente viu da CAT funcionando muito bem ali, né? Sim. Então, o cara trabalha, aí... E nessa época eu tava... a gente já tinha comprado o terreno do centro ali com o projeto aprovado. Então, eram estacionando 280 vagas de garagem embaixo, uma entrada com umas lojinhas, né? E 2 torres. Né? A torre da frente tinha sido programada para ser uma torre de escritório e a de trás de apartamentos. Residencial. E aí a gente mudou, a torre da frente virou um hotel, né? E a torre de trás a gente estava pensando o que fazer. Nessa época eu fui para Israel, em 2020. Assim, foi assim, eu estava em Israel em janeiro de 19 para 20. Acho que uns 2 meses antes de explodir a pandemia. Uns 2 meses antes. Acho que foi um mês. Foi um mês antes de explodir a pandemia. E aí, eu conheci lá a Universidade de Tel Aviv e me chamou a atenção que eu fui no curso de engenharia, né? E a gente... Engenheiro é uma coisa incrível, né? Porque eu tô vindo aqui... Ontem eu jantei com o engenheiro, hoje vou lá trabalhar na Brafer, né? Então, os engenheiros estão sempre ali junto e pensando junto, né? Eu gosto muito do Zé, do Marino, aqui de Curitiba. Cara, o Marino é um exemplo a ser seguido, né? Sim. Então... E aí eu tava em Israel e aí o professor do curso de engenharia... Tava lotada, assim, 11 da noite, e eu perguntei, porra, mas não fecha isso aqui? O cara não entendeu, né? Ele assim, cara, a gente dá água, café e ar-condicionado. Não tem hora para ter uma ideia legal. Sim. Né? Daí a gente falou, porra, então o nosso coworking vai funcionar 24 horas. Porque o hotel funciona 24 horas, o coworking funciona 24 horas. E a gente, então, hoje o ecossistema ele tá tão legal que tudo funciona 24 horas, né? E dentro do coworking, lá dentro do Impact Hub, a gente conheceu os médicos. E eu falei, porra, então vamos botar... Tá faltando hospital em Floripa, aliás, saúde é um problema mundial, né? Daí a gente conectou com esse grupo de médicos e foi pensando em qual é o modelo que a gente podia fazer para botar um hospital lá dentro, né? Nesse momento a gente perguntou, porra, quem é o melhor grupo de saúde que a gente podia se conectar? Sim. E a gente se conectou no Einstein, onde hoje eu estou fazendo o MBA lá, né? Então, lá em 2017, 2018, a gente começou a conversar com o Einstein, contratamos o Einstein para fazer uma consultoria para a gente, e a gente desenvolveu um modelo que a gente, no nosso... Então, a Buick hoje são 6 negócios que funcionam junto, estacionamento, mercado de gastronomia, hotel, hospital... Tem toda essa parte também de residencial, né? Tem a parte de hotelaria, short stay, long stay, e a gente pega o buraco ali por exemplo, a taxa de ocupação média de Florianópolis no centro é em torno de 65%, 70% flat ano. O que sobra a gente joga no long stay. Entendeu? Uma coisa que é perda, a gente jogou como oportunidade, né? Então a gente consegue faturar um pouco a menos, mas o residencial está sempre lotado. E a gente, a Buick é uma empresa de tecnologia, né? A gente não é o mercado está demorando para entender um pouco o que é a Buick, né? Antes, por eu ser engenheiro, já ter tido construtora, e por a gente ter construído, né? A gente não é uma construtora. A gente fez o primeiro porque foram as dores do parto. Quando eu fui lá, eu vi que realmente era isso aí. Que, por sinal, fui lá muito bem recebido por ele, pelo irmão dele, e atravessando ali a praça, tem um restaurante ali português, comemos um bacalhau maravilhoso. Muito bom. Lado, onde o Eduardo, tenho certeza que vocês indo para lá, ele deve ir lá. Como é que é o nome da tua filha? Fernanda e a Gabriela. A que fez o trabalho, qual que foi? A Fernanda. Fernanda, olha, você tirou teu pai daquele conforto, você fez com que acontecesse tudo isso. Porque eu estava pensando, você falando agora, eu estava pensando se não fosse esse trabalho, será que você teria
ido para esse caminho? Acho que sim. Sabe o que o meu pai fala, né? Edu, eu não te dou 6 meses que tu vai estressar o cara do milho. Não, tem que botar mais sal, não, tem que botar... vai estressar o cara do milho na praia. Tá, a gente... Quando eu digo a ideia, foi ali, né? Esse trabalho que você fez é muito legal. Às vezes a vida da gente dá uma mudança, né? Você está lá em Porto Alegre, vende a empresa, vai para Florianópolis, compra terreno, daí vai... Mas é que assim, né, a gente... Eu tava esses dias na missa lá, o padre falando, né? Que tem que ter um porquê da vida e um propósito da vida. E a gente... Se a vida for só o capital, só acumular... Acho que cara, a gente tem que fazer uma coisa... Sim. Tem que fazer a vida melhor, tem que ajudar, tem que dar um jeito de fazer a diferença, né? Então, a BioWiki é um projeto de propósito, né? Se fosse pegar... Que tu for ver, durante a pandemia, tu montar o maior prédio multiandar metálico fora de São Paulo, no Brasil, durante uma pandemia, e montar um hospital investindo um absurdo de dinheiro, cara... É uma loucura completa. Com certeza. Loucura completa. Só que é o seguinte, a gente está hoje, nesse mês passado a gente atingiu o break-even operacional do hospital. No 8º mês. Isso aqui é uma coisa... Fora da casa. Inédita. Entendeu? Então, por quê? Porque a gente estuda pra caramba, a gente trabalha pra caramba, a gente é apaixonado pelo que faz e a gente está fazendo a diferença na vida de muita gente. Esse mês a gente deve fazer... em 350, 380 cirurgias. No ano que vem, a gente vai estar fazendo 1.200, 1.300 cirurgias por mês. Então, vamos lá, Santa Catarina tem um dos melhores SUS do Brasil. Né? Eu falo que é inacreditável. Lá onde eu moro, o posto de atendimento público liga para casa dizendo que tem que dar vacina. É Suécia. Entendeu? Só que mesmo assim, tem mais de 100 mil pessoas esperando cirurgia. Entendeu? Então, assim, a gente tá com o propósito de fazer uma máquina de transformar a vida de muita gente. Porque qual é que é... E aí, para cada vertical, tem uma revolução acontecendo da BioWiki. Dos 6 negócios do BioWiki tem... Na vertical de saúde, Canto, assim, a gente atende privado, a gente atende plano de saúde e vai começar a atender público. Né? Por quê? Vamos pegar no madrugadão, que nem o Einstein faz lá em São Paulo, bota no Corujão e toca a cirurgia, cara. E é um absurdo não atender de madrugada, né? Mas então, assim, o nosso modelo de negócio, a gente resolve 80% da necessidade de saúde do paciente. A gente não resolve alta complexidade, a gente não resolve a emergência. Mas o resto tudo a gente resolve 80%. Então resolve consultas, exames de laboratório, imagem e cirurgias de pequena e média complexidade. Florianópolis tem uma fila para exame de imagem, por exemplo, uma ressonância de 2 anos, cara. Não é aceitável isso. Então, a gente está fazendo... logo mais a gente vai abrir a BioWiki em Porto Alegre, vai abrir a BioWiki em São Paulo também e vai... Tem pretensões para ir para outras cidades, além dessas que você já mapeou. Curitiba pode ser uma delas também, né? Curitiba, assim, a BioWiki é um ativo para uma cidade que seja densamente povoada, né? Então, a gente precisa ter... Não é um lugar para botar assim, num lugar Gramado, um lugar assim, turístico, não sei o quê. Não é assim. Tem que ser densamente povoado. Por quê? Porque tem que ter fluxo hospitalar, tem que ter... Esses 6 negócios tem que estar funcionando junto em sinergia. Né? Agora, para o nosso investidor, Eduardo, aqui que está... hoje sedentes por novos negócios, e esse é o propósito aqui do Canto a Canto, né? Levar ideias e transformar, né, esse setor da economia, que é um dos mais importantes do Brasil, né, que é a indústria imobiliária. Agora, para aquele que está nos ouvindo, o Eduardo que está aqui em Curitiba, o que é esse break-even, o que é a necessidade de um terreno, qual que é o modelo... Porque quem sabe tem alguém que vai te procurar para falar, eu tenho interesse em colocar isso em Curitiba. Assim, daqui para frente, a BioWiki foi preparada primeiro para não ser uma empresa brasileira, né, uma empresa catarinense, para ser uma empresa mundial. Segundo, ela foi feita para fazer imóveis próprios, parcialmente próprios e de terceiros. Então, daqui para frente, a gente vai operar em imóveis de terceiros. E a gente está conseguindo entregar uma rentabilidade muito acima do mercado. Muito acima do mercado. Por quê? Porque
pega o giro operacional de um hospital é muito maior. Por exemplo, pega um estacionamento. Se botar uma universidade, o giro do estacionamento é 2, 3 vezes. No hospital é 6, 7. Sim. Rentabiliza quase 3 vezes mais. Então, isso acontece em todo o ecossistema. Pega a cafeteria da Buick, né? Então, todo hotel tem que servir café da manhã. Sim. E isso é um problema para tudo que é hotel. O que a gente fez? A gente tirou e jogou lá na frente. Ela atende todo o público que passa pela frente e todo o público interno do negócio. Basta ver que em janeiro a gente serviu 4.800 café da manhã. Então, a cafeteria que mais fatura em Florianópolis é a cafeteria daqui. E não fica clausurada, fica de frente para a rua ali, né? Fica de frente para a rua, é feito para atender para dentro e para fora. Não fica lá dentro, no subsolo. Então, assim, eu vejo aqui o mercado imobiliário pujante de Curitiba. Aqui cabe uma Buick, cabe mais um hospital. A gente vê aí os hospitais de excelência. Nosso NPS está em 96. O hospital da Buick tem um NPS de 96. O nosso hotel tem uma nota de booking de 9.4. Então é excelência em todos os serviços, né? É bom, porque isso aí são oportunidades que tem, né? Hoje os empresários não sabem o que fazer. Em Curitiba tem muita hoje o Senior Living, né? Que é a terceira, que é para o mais velho, né? Ele utilizar hoje esse serviço. Está tendo bastante, porque cada vez mais, né, o idoso vai estar no Brasil, né? Você que tem feito esses estudos, né? Assim, ó, na nossa opinião, a gente tem um Senior Living lá que realmente entrega serviço de saúde, né? Então, eu brinco, né, que só quem tem sorte fica velho, né, Canto? Sim. O cara não tem sorte, não vai ficar velho. Sim. Só quem tem sorte fica velho. E a gente aprendeu muito com meu pai, com a minha mãe lá. A minha mãe teve um AVC. E aí, cara, quem tem um problema em casa, ele não tem que ter um cuidador, ele tem que ter 3. E não é assim na outra semana. Tem que acontecer agora. Em cima do nosso hospital, a gente criou os Health Studio, que é uma evolução do Senior Living. Por que é uma evolução? Porque ele conta realmente... Não tem como comparar. A gente tem uma estrutura de hospital embaixo. É incomparável. Se tu botar num Senior Living, vai ter no máximo um ambulatório. Sim. Ali. Tá, mas aí, o cara precisou de oxigênio, o cara precisou de um médico, o cara precisou de um enfermeiro, o cara precisou de fonoaudiologia, fisioterapia, não se vai tirar da onde? Como era lá, como é que funciona com a minha mãe lá em Porto Alegre, tem que contratar todo mundo e tem que fazer uma reforma dentro de casa, montar um hospital ali. No caso da Buick, a gente conecta, a gente é que nem o Uber. A gente conecta nos Health Studios todos os serviços. Todos os serviços. O cara, o morador lá, o idoso que vai morar lá, quer assim, cara, tem um casal tá saindo de Jurerê, que a casa ficou gigante lá, vendeu a casa e alugou dois Health Studios. E abriu uma porta no meio. Então, eles estão morando ali, e aí eles falam, eu quero fisioterapia, eu quero massagista, eu quero... Aí a gente conecta todos. E aí que a gente tira o risco trabalhista. Tudo pelo aplicativo, né? Tudo pelo aplicativo. E tudo gerando cashback. Por exemplo, o cara pagou lá a fisioterapia, volta 5% de cashback. Ele pagou o aluguel, volta 5% de cashback. Isso é outra inovação. A gente está dando... Onde é que tu já viu pagar aluguel, ter cashback de pagamento de aluguel? Ponto, né? Fidelidade. Volta 5%. O cara paga lá um apartamento de 20 metros quadrados, com todos os serviços inclusos. Então, condomínio, não sei o que, gás, todos os serviços inclusos, está custando R$5.000. Então, imagine quanto é que, né, sair. E volta R$250 por mês pro bolso do cara. E esse modelo, né, basta criar e estudar, né? Tanto é que você agora foi fazer, depois de uma certa idade, fazer MBA. Tô com uma bala. Fiz 50 ano passado e agora voltei para a faculdade, né? Tô fazendo MBA no Einstein. E é legal que o mercado... eu sempre convivi no mercado de engenheiro, né? E aí agora tô no mercado de saúde, e aí CEO do HCOR, CEO do Einstein, CEO não sei o que, são os professores, né? Sim. E a maioria é médicos, né? É tudo médico, só tem médico. E aí eu comecei a perguntar, e esses dias o cara falou o seguinte, ele falou, olha, eu disse que não ia dar certo botar engenheiro aqui, porque eu sou o único engenheiro da aula, né? Ele só quer me perguntar, para o nosso vídeo, eu peguei do portal dele, a Buick é hospedagem e moradia, é um cowork, é uma alameda gastronômica, é estacionamento para veículos por assinatura, é também um complexo de saúde com um hospital dia, laboratórios, consultórios médicos,
Health Studios e muito mais. É basicamente isso aqui o que é a BioWeek. Então, se vocês tiverem interesse em conhecer, ir lá em Florianópolis, conhecer o Eduardo, e também, logicamente, ele está aí aberto para vir para Curitiba, porque ele está vendo outras cidades. Agora, isso tudo que é o mais importante, né, que você comentou na entrevista aqui, é para simplificar a vida da pessoa, né? Imagina que o jeito que é tratada a saúde hoje é feito para dar problema, né? O cara tem que fazer o check-up uma vez por ano. Aí ele espera que naquela uma vez o médico saiba tudo da vida dele. Né? Então, a gente conectou todos os negócios junto. Imagina, tu tá trabalhando no coworking, aí tu tem que fazer um exame de sangue. Tu desce no térreo e faz exame de sangue. Aí tu tem que fazer um exame de imagem. No térreo também tem exame de imagem. Aí tu resolveu, olha, cara, não tô me sentindo bem. Tu vai ali e faz uma consulta. Aí tu quer... Agora, nos próximos passos, o que a gente vai fazer? A gente vai entregar um gadget, vai entregar um relógio e vai começar a monitorar o cara. Aí, por exemplo, tem lá 50 anos. Ó, o teu protocolo desse ano tem que fazer esse exame. Posso marcar? Marca. E aí, vamos lá, no melhor lugar do Brasil, tem 25% da população é coberta por plano de saúde. Só que tem 75% que não tem plano. O que a gente vai fazer? A gente vai lançar o financiamento para a saúde. Então, o Brasil já deu crédito para comprar carro, já deu crédito para faculdade, agora tem que dar o crédito. Isso que vai mudar o jogo. Porque tu imagina, uma cirurgia lá, tem 100 mil pessoas esperando cirurgia em Santa Catarina. Imagina o resto do Brasil. Como é que é muito mais complexo, né? A gente dando crédito, parcelando uma cirurgia de 20 mil reais em 30 vezes, cara, a gente bota uma massa de gente para dentro. Então, nós vamos simplificar. A gente já está simplificando, desde o jeito de morar até o jeito de cuidar da saúde. Mas uma das maneiras, por exemplo, eu sinto assim, às vezes em quando eu conversando, inclusive, com amigos, é o tal do check-up, né? A gente vê que falam, mas ainda é complicado, né? Você pegar, muitos saem daqui, vão para São Paulo, no Einstein, vão para o Sírio, vão fazer o check-up. E isso, dentro ali da BioWeek, você chega lá, faz o check-up. Tem esse sistema do... Tem o check-up. A gente copiou o protocolo do Einstein. Acho que o que é legal, né? O Einstein é a nossa grande referência na área de saúde. E eu fazia o check-up no Einstein anualmente. O cara entra às 7 da manhã, até o meio-dia tá com tudo resolvido. Então, a mesma coisa na BioWeek. O cara entra de manhã, tem todo o protocolo de puridade, o que tem que fazer, e o cara faz todo o trabalho ali dentro, né? Sim, então hoje as pessoas não precisam ir para São Paulo, vai para Florianópolis, que é a ilha mais gostosa, tem praia, tem tudo. Não, e uma coisa que... Receber notícia que tá tudo certo, o cara vai surfando aí, né? É isso aí. Não, e outra coisa, né? Floripa, a gente ajudou a inaugurar agora, faz 2-3 meses, a ABTM, Agência Brasileira de Turismo Médico. Então, mais de 20% das cirurgias que estão acontecendo dentro da BioWeek Care, que é a vertical de saúde do hospital da BioWeek, estão vindo de fora de Floripa. Então, o turismo médico está pegando... É isso que tu falou. O cara quer fazer uma cirurgia, quer se consultar... Quer fugir de São Paulo, né? Vai para lá, fica em Floripa, se hospeda na BioWeek e resolve a vida ali. E eu tenho certeza absoluta ali, porque... Eu já fui lá, já estive lá, não fiquei hospedado, né? Pretendo ficar hospedado lá, lá para realmente conhecer o já complexo. É convidado. É porque eu falo para os nossos ouvintes, né, que estão aí nos escutando, essa importância de ter novidades. Eu digo novidades que são propósitos que as pessoas né, como o caso aqui do Eduardo Gastaldo, que eu tive o prazer de conhecer há anos atrás, e de montar esse complexo. Você vê, é uma ideia genuína brasileira, né, que você fez lá em Florianópolis. Eu me lembro também da história aqui fazendo uma comparação, do Flávio da WhatsApp, que ele foi morar em Orlando e parece que ele foi ver o filho jogar futebol e daí achou que era um bom negócio investir no time de futebol. E mudou totalmente a vida dele, né, adquirindo um time e mudando. Então, você veja que vocês que têm os filhos, escutem os filhos, né? Que eles trazem muitas novidades, né, Eduardo? A gente está falando com fundos ingleses agora, né? O capital está muito, muito caro no Brasil. A gente nomeou um advisor, conheceu um advisor lá na Inglaterra, e os ingleses perguntam onde é que saiu essa ideia, né? Que, porra... aí eu falo, não, mas o cara já não tem isso em algum lugar do mundo? Eu falei, cara, tem separado, tudo junto ainda ninguém fez, né? Não tem, então, é exatamente isso, né? Como o brasileiro é criativo e sabe fazer. Eu sempre digo, se deixar o brasileiro, o empreendedor fazer,
E como diz até o nosso governador, sempre fala que o Ratinho, pelo menos o governo não pode atrapalhar. Né? Não, todo mundo fala do Elon Musk, eu acho fantástico o trabalho dele, mas eu queria ver o Elon Musk, queria ver ele lançar um foguete no Brasil. Lançar lá, acho que realmente é difícil, é complicado, mas queria ver ele lançar aqui, né? E acaba sendo... Eduardo, está quase chegando no final do programa. O propósito foi trazer essa tua iniciativa, né, dentro desse mercado brasileiro. E eu digo que tem dois setores que, no meu entender, que se você der, principalmente, primeiro, que é a educação para a população, e você der a saúde, fecha, né? Fecha um ciclo muito importante. Você tendo educação, você vai gastar até menos em saúde, porque você vai ter todos esses procedimentos, né? E a questão também dos planos, hoje em dia, os planos de saúde, e também parabenizar, né, que você está lançando um plano, com certeza absoluta, também sentindo todas essas dores. A gente ficaria curioso para saber, num próximo programa, para você falar, porque isso é muito importante, né? O plano, as pessoas terem esse plano de saúde. A gente recebe lá todos os planos, né? A gente não vai lançar um plano de saúde, mas a gente vai lançar o financiamento. Sim. Então, é uma alternativa. O cara que não vai ter o capital para pagar pro Bradesco, para a Unimed, cara, ele vai ter, ou ele acha um jeito de financiar, ou ele acha um jeito de financiar, né? Ou então ele vai ficar na fila do SUS. Então, a gente tem que dar um jeito. E financiamento da saúde é uma inovação mundial, sim, né? Nem nos Estados Unidos o cara financia a saúde. Sim, então é uma... Eduardo, não sei se eu esqueci alguma coisa de falar do Biwik, da tua... fora daquela beleza que tem lá, né, de Florianópolis, né? Tirar você de lá para vir para cá... Por bons motivos, né? Pode falar aqui na Jovem Pan, né? Inclusive lá, o grupo RIC tem hoje lá em Santa Catarina, que é o Marcelo, né? O irmão do Leonardo. É muito forte o grupo RIC e agradeço muito a vocês o convite. Sempre é uma alegria voltar a Curitiba, né? Então agora vou sair daqui, vou trabalhar lá na Brafer. Perguntei pro Zé lá, Zé, tem uma mesa para mim, então vou trabalhar na Brafer. A gente está com alguns projetos aí, estudando com a Brafer, viabilizar lá a Biwik Norte, lá em Florianópolis. Sim. Então, a Biwik Centro de Floripa tem 30 mil metros quadrados, a Biwik Norte vai ter uns 25 mil metros quadrados, 470 apartamentos. Acho que a Brafer vai entrar de sócia aí num pedacinho. Sim. Né? Outros investidores que quiserem investir na cidade que mais rentabilizou o aluguel residencial do Brasil, Florianópolis, são convidados aí a conhecer o nosso modelo e investir junto com a gente. Vamos lá conhecer, sim. Eduardo, muito obrigado aí pela participação. Conversei então com o Eduardo Gastaldo. Vamos para um rápido intervalo. Espera aí, nós já voltamos. Continuamos com o programa Mercado Imobiliário de Canto a Canto. Recebo Matheus Bach Fachin, bacharel em administração, com curso superior em gestão imobiliária, pós-graduação em marketing e vendas pela Unicinos. Especialização em gestão de negócios pela Fundação Dom Cabral e com formação para conselheiro de empresas no mercado imobiliário pela Global Talent. Desde 2011, sócio fundador da Censo Properties, empresa com sede em Gramado, com atuação em incorporação imobiliária de cidades de Gramado e Canela, também em gestão de propriedades na Serra, desenvolvimento e estruturação de empreendimentos imobiliários em parceria em todo o sul do Brasil. Atualmente a Censo, atento às questões de sustentabilidade com total eficiência em um mercado altamente competitivo, que estimula e motiva na busca constante dele se tornar esse profissional aí marcante no mercado imobiliário. Obrigado, Matheus, estar aqui no Canto a Canto. Canto, prazer imenso estar aqui contigo. Para mim é uma honra, tá, né? Com um cara do teu calibre no mercado imobiliário, respeitado como tu és, para mim é um privilégio. Vim de Gramado especialmente para falar contigo aqui. Que bom, eu agradeço. E também, né, quero agradecer que ele me convidou para o programa dele, ele tem um podcast que vocês podem entrar depois, né? Você vai dar todas as orientações para entrar no teu podcast, entrevistando aqui personalidades também do mercado imobiliário, da indústria imobiliária. E eu estava olhando o teu currículo. Você se considera um realizador de sonhos? Olha, Canto, é uma pergunta que eu não tinha recebido ainda. Eu acho que, de certa forma, dá para considerar, né? Porque quando a gente vê esses empreendimentos que a gente acaba participando e desenvolvendo e
quando eles são entregues, tem muitas vidas que mudam ali dentro, né? Eu penso às vezes em grandes ou pequenos produtos, independente, que a gente acaba desenvolvendo, comprando terreno ou participando na estruturação e desenvolvimento de negócio. São dezenas, centenas de famílias que vão morar lá dentro e criar vidas lá dentro, né? Então, como não, se não fosse aquela realização, aquele desenvolvimento imobiliário, aquela construção daquele produto, muito provavelmente esses sonhos não existiriam naquele lugar, poderiam até ser diferentes, mas não daquela forma. Então, por que não, né? Ajudar a realizar sonhos das pessoas, né? Eu me considero como corretor aí há 49 anos, eu sempre digo que o sonho das pessoas, aquele que está ali na beira do rio, ele quer ir mais 50 metros, uma casinha, esse quer ir para frente, cada um tem seu sonho. E nós, os corretores de imóveis, somos esses intermediários, né, Matheus? Perfeito. Abrindo um parênteses importante, né? Uma das coisas que eu muito admiro na tua trajetória é justamente esse amor e carinho que tu tens pela profissão de corretor de imóveis, né? Eu comecei no mercado imobiliário como corretor de imóveis. Eu não atuei tanto como corretor de imóveis, mas comecei e tenho um carinho especial pela profissão, pelos profissionais. Tenho muitos amigos e parceiros, né? A Ascenso é uma empresa que busca elevar a profissão de corretor de imóveis, inclusive com o braço de gestão, né? Sendo parceira dos corretores de imóveis, porque é uma profissão nobre, é uma profissão que leva os clientes a realizar os seus sonhos, né? Então é uma ponte. Eu acho que o corretor é exatamente essa ponte entre o cliente e a realização desses sonhos, com certeza. Curitiba sempre foi uma cidade que recebeu muitos gaúchos até, né, vindo aqui para a nossa cidade, da época lá da Goldstein, Cirela, Rossi, enfim. Você, hoje, o mercado imobiliário de Porto Alegre, teve lá a pandemia, depois da enchente, como é que está hoje o mercado da região ali? O Rio Grande do Sul sentiu muito, é inevitável dizer que sentiu muito, não só a crise que se vive, né, em relação a todas as questões macroeconômicas, mas principalmente a enchente, né? A enchente foi um divisor de águas no estado e é inevitável dizer que o estado sofreu como um todo com essa enchente. Então, claro, a capital gaúcha sofreu muito, Porto Alegre, né? O mercado ainda está numa fase de recuperação. O mercado de Gramado também, onde eu vivo, Gramado e Canela, também sentiu muito isso, porque sem aeroporto por 6 meses, né? Graças a Deus agora o momento está de reversão, né? Com o turismo retornando a pleno, principalmente na cidade. Esse final de semana a gente estava comentando na sequência, está muito lotada a cidade no inverno. Então, mas Porto Alegre particularmente viveu um momento de mercado de lado. Eu sinto que agora está começando a recuperar, ainda com algumas ressalvas, mas começando a recuperar, e principalmente porque o estoque acabou diminuindo, né? Quando tem um mercado ruim, as incorporadoras diminuem os lançamentos, consequentemente os estoques vendem. Então o lado ruim é que não tem tantos lançamentos, mas o lado bom é que o estoque acaba diminuindo e permitindo depois uma retomada mais tranquila para o mercado. E mais na tua região, que você hoje está morando em Gramado, o Matheus hoje trabalhou aí pelo Brasil, principalmente na região sul, né? Mas é de Gramado, nascido na região, né? E a cidade de Gramado, eu sou um apaixonado, vou frequentemente, agora não tanto, né? Nesses últimos 2 anos. Tem que me visitar mais. Mas eu sei que praticamente já virou a chave novamente, porque Gramado é uma cidade belíssima. E lá esse mercado imobiliário também deve estar, porque pujante, né? O mercado imobiliário também sentiu bastante o efeito das chuvas, né? Principalmente pelo não acesso dos clientes, né? A gente ligava para os clientes, eles não conseguiam acessar a cidade, principalmente os que tinham que ir através de avião, etc., né? E agora, sim, esse ano retomando com força, né, o mercado também teve uma baixa de lançamentos bastante grande, o que foi positivo para consumo dos estoques, né? Eu acho isso muito saudável para o mercado, ele acaba diminuindo os estoques. E agora sim, retomando lançamentos, a cidade a pleno, né, tanto Gramado quanto Canela, com mercados bastante pujantes, o metro quadrado crescente, né? Mesmo com toda essa questão das chuvas e crises, não tivemos queda de preço do mercado imobiliário, principalmente, até posso dizer que o inverso ainda teve certo aumento, mas a tendência agora é que com a recuperação das cidades que o preço comece a voltar a subir, né? Até porque as cidades são escassas, elas são escassas no sentido de terrenos. É difícil de construir mais em Gramado. Sim. Então o terreno acaba sendo uma joia. Por isso que os preços acabam subindo, é realmente oferta e demanda, né? Tem a condição da cidade ofertar que está cada vez menor.
Então, quem comprar lá certamente vai ter uma grande valorização, vai investir muito bem, né? Matheus, eu sempre digo que quando o governo ele está junto do empresário, é muito importante o crescimento. O que me chamou a atenção, uma das vezes que fui para Gramado, das últimas vezes, até a convite do Matheus, a gente fez algumas visitas lá em Gramado, e eu vi que vocês trabalham muito lá em conjunto, o poder público com o empresário. Existe ali uma sinergia muito grande, né? O modelo de gestão é praticamente inovador. Eu queria que você falasse dessa importância hoje para os nossos ouvintes, quando tem um governo, existe um plano de governo que não é de 4 anos do eu, é um plano de governo de 20, 30 anos. Isso é uma realidade mesmo? Isso é uma realidade, né? Felizmente é uma realidade, claro que também tem os desafios de Brasil, né? Mas a cidade ela vive uma condução diferente, né? Os empresários são muito atuantes nas entidades. Então existem várias entidades em Gramado e Canela de empresários que se reúnem, que discutem o futuro das cidades, que determinam para onde as cidades querem ir. E é um pouco inverso lá. O poder público ele quase que tem que se adaptar a esses caminhos, sim, né? Porque é o crescimento, são os parques, é o entretenimento, são redes hoteleiras gigantes de alto padrão. Então a cidade tem que ir a segurança pública eu vi lá que basicamente o empresariado está ali, né, ativamente ajudando. Né? Exatamente. Então tem o Mocovi, eu te comentei, um movimento muito importante da região ali, que é de apoio às seguranças públicas. Então não fica a viatura parada, a segurança é plena. O ano passado o Gramado teve 0 homicídios, 98%, 99% dos crimes solucionados. Então assim, segurança plena. O poder público acompanhando a determinação ou os caminhos que os empresários trazem para a cidade, né? Eu digo, acompanhando no sentido, sim, de apoiar e ajudar e tentar direcionar. Emprego, não tem gente na rua também. Se tiver gente na rua, exatamente, tem trabalho, tem. O que você quer fazer? Acho que é isso aí. Tem, né? Oferta de trabalho, as cidades têm qualidade de vida, tem segurança. Então, assim, é muito difícil não dar certo, né? Então, é um modelo, sim, eu acho que poderia ser replicado em muitas outras cidades do Brasil. Apesar de que Curitiba, eu trago muita semelhança de Curitiba com Gramado, acho que até no clima, né? Sim. A segurança de condução também, política, a gente vê muito, né? A planejamento, enfim, acho que cidades como Curitiba e como Gramado, sim, poderiam servir de referência para o resto do Brasil, com certeza. Agora, Matheus, você com 22 anos de experiência, jovem ainda, um cara novo, mas obrigado, começou lá. Obrigado pelo jovem. Mas eu vejo a importância de você estar aqui no Canto a Canto, são pessoas assim como você, de referência, que teve time aí, tocou imobiliária com 350, 400 pessoas, enfim, vivendo esse mercado imobiliário. Essa hoje, eu estava vendo aqui uma pesquisa da Forbes, onde saiu em 180 países, o corretor de imóveis é o segundo desejo hoje desses países em ser corretor de imóveis. Como é que você vê hoje a nossa profissão de corretor de imóveis desse contexto todo, né? O que você poderia falar para os nossos ouvintes aqui de ser assim um bom corretor de imóveis, uma pessoa profissional, como você foi na tua trajetória? Boa pergunta, Canto. Eu acho assim, quando eu comecei na corretagem, foi 22, 23 anos atrás, tu vai lembrar disso, o corretor era uma profissão, era tipo, sim, assim, não deu para nada, ele vai ser corretor. No meu caso, não, eu fui convicto, eu sabia que eu queria ser corretor, trabalhava na área comercial já e eu fui para ser corretor profissional. Não atuei por muitos anos como corretor, mas eu vivo até hoje a corretagem. Eu cresci até hoje, pago ativo, porque eu vivo isso no meu dia a dia. E respeito muito a profissão. E sim, hoje a profissão é muito valorizada. Principalmente os que se diferenciam, porque como toda profissão, tem os bons e os não tão bons, ou até os ruins, né? Então, os que se diferenciam, os que buscam o seu espaço, os que estudam, se dedicam, eles vão ter sempre espaço no mercado. O que não pode é ficar defasado, né? Isso não significa nada. Tu tens 49 anos de profissão e tu é um corretor extremamente atualizado e bem posicionado, né? Tem gente que tem 5 anos e está completamente fora do mercado.
Então, eu acho que o importante é a atualização constante, a busca de relacionamento, desenvolvimento. Não é porque tu estás fazendo de canto a canto que tu deixou de ser um corretor de imóveis, né? Não é porque eu estou incorporador, fazendo incorporações, estruturação imobiliária, que eu deixei de ser um corretor de imóveis. Então, é trazer para dentro da sua vida a profissão, né? E investir constantemente em si, com cursos, com treinamento, com preparação, né? Com relacionamento, e daí sim se tornar um profissional que quer realmente entender os clientes e atender. O pior corretor de imóveis para mim é aquele que pensa única e exclusivamente na remuneração, na comissão. Esse para mim é o pior, porque ele começa um negócio, ele está pensando só naquilo, às vezes ele faz um negócio ruim para ti, para mim, para qualquer outro, pensando naquilo. Os corretores que eu tenho prazer de pagar no final são aqueles que constroem os negócios e tu vê o esforço, vê que eles querem montar, são negócios bons e daí sim eles ganham e é um privilégio pagar uma comissão quando tu faz um negócio que é positivo, né? Você sabe que eu assisti uma palestra um bate-papo daqueles irmãos, né? O Gustavo e o Flávio Mendonça, são gêmeos, né? E eu não tinha escutado ainda. Ele falou uma coisa, falaram ali, muito importante que você está comentando, né? Que o profissional, né? Quando se preocupar menos com a remuneração, muito mais no atendimento, ele vai pontuar melhor, né? A pessoa fica ali mais preocupado em resolver a sua dor inicial, não resolver a dor do próprio... Porque quando você está comprando um imóvel, comprando uma camisa, comprando qualquer coisa, você tem uma dor ali, uma dor boa, uma dor, né? É uma dor boa que você tem que resolver, né? Então, hoje em dia, Matheus, o corretor de imóveis, se você que está nos ouvindo, a importância que tem, eu acho que está aí o Matheus, para inclusive ratificar isso, hoje você como consultora e você que trabalha nesses grupos todos, não pode prescindir, hoje a necessidade é 100% desse profissional, como dentro dessas qualificações que você falou, né? Exatamente, eu acho que a gente tem as construções de relações de parceria em todas a Censo tem hoje unidades de negócio, né? Nós temos a incorporadora, a gestão de propriedades, que é um formato que a gente tem onde nós temos profissionais que atendem os proprietários diretamente, que querem deixar seus imóveis à venda, então a gente faz todo o atendimento, a gestão desse imóvel para entregar para os nossos parceiros corretores de imóveis um imóvel pronto, redondo, com imagem, com vídeo, com tudo. Com avaliação certa. Com avaliação certa, extremamente importante, nós não pegamos para a gestão a avaliação errada, nós recusamos, né? Porque a gente quer justamente elevar a régua do mercado imobiliário. Então, hoje a unidade de negócio de gestão de propriedades, ela justamente traz isso para elevar a régua do profissional, para que ele tenha um imóvel qualificado, bem posicionado, bem precificado para vender. Então, eu digo nessa unidade, nós não somos imobiliária, não é a nossa intenção, nós somos parceiro das imobiliárias, porque, mais uma vez, queremos elevar a régua do mercado imobiliário como um todo, né? E daí, assim, complementando o que tu falaste, se a gente consegue ter um corretor profissional qualificado que primeiro entende para depois atender, e faz isso para fazer o atendimento e a satisfação daquele cliente, ele vai inevitavelmente ganhar comissão. Eu tenho certeza que tu já ganhou na tua vida, e eu já tive a oportunidade de pagar na minha vida bônus além da comissão, mas não bônus combinado, bônus aquele que tu dá pelo negócio feito, sabe? Porque ficou tão satisfeito com aquilo que além da comissão tu pagou um bônus, porque tu sentiu que aquilo foi tão bom, aquele negócio tão bem conduzido. Então o profissional que tem esse mérito e faz isso, ele pode sentir que ele está trabalhando no caminho certo. Eu tenho amigos consultores aqui que eles falam que eu adoro pagar comissão, a coisa que dá mais prazer todo mês é pagar bastante comissão, porque eu estou vendendo. Exatamente. Entendeu? Então exatamente. é um termômetro que ele tem, né, de mercado. Agora, hoje, no nosso setor, no setor da indústria imobiliária no geral, se você não tiver hoje apto, não tiver saindo, eu sempre digo, não sei se eu comento assim, às vezes com alguns conhecidos meus, né, que estão começando na profissão, às vezes quando eu tenho a oportunidade de bater papo, eu não sou palestrante, mas eu vou lá bater papo, eu falo, você não pode depender do dono da consultora, do dono da imobiliária, essa questão do tal do lead, todo mundo faz, não ficar aguardando o lead, porque hoje, no teu caso, você contrata alguém para te ensinar, pode dizer, não para você aprender, senão você não precisa. E as pessoas ficam muito ali na passividade, né? E o corretor de imóveis, o vendedor, quando ele é ativo, quando ele está circulando, ele é imbatível, não é verdade, Matheus? Eu concordo plenamente contigo, e realmente a gente acaba vendo muito esses casos da passividade, né, do esperar a empresa fornecer um lead ou um contato, né, e isso
Pode funcionar 1 ou 2 vezes, mas isso não vai fazer um profissional se qualificar e crescer profissionalmente, né? Eu vou te dar um exemplo, né? A Ascenso tem uma unidade chamada Estruturação e Desenvolvimento Imobiliário, que tu comentaste que a gente faz estruturação de parcerias, desenvolvimento de grandes VGVs em todo o sul do Brasil. Canto, se eu não pego o avião e saio a girar e bater na porta e fazer um vídeo na internet e divulgar, assim como tu fazes também com o teu trabalho, se a gente não faz isso aí, a gente não vende, a gente não faz negócio. Então eu podia ficar sentado lá na minha mesa esperando alguém me mandar algum contato, tenho, graças a Deus, bons amigos, bom relacionamento e recebo muitas indicações, mas eu não posso fazer só isso, eu tenho que ir atrás do meu cliente. Então é muito similar ao corretor. Se ele não sai, vai tomar café, vai para sentar com outras mesas, vai em outros grupos bem qualificados, né? Claro, bem qualificados no sentido de onde está o seu cliente. Que tipo de cliente tu atende? Eu atendo Minha Casa Minha Vida. Bom, onde é que está o teu cliente? Ele está no restaurantezinho ali do bairro, ele está no supermercado. Eu atendo alto padrão. Onde é que ele está? Numa academia renomada, numa loja diferenciada? É isso, é conexão, todo dia. Eu estava vendo até o corretor comentando, que eu achei genial. Quando ele viaja bastante, falou assim, eu viajo e compro a cadeira premium, a poltrona premium, porque ele falou assim, que sempre vai ter ali um empresário. Vê que coisa, porque é um plus tão barato dentro do contexto geral. Ele falou, já fiz várias vendas ali, já fiz várias amizades, então aí dá uma dica, quando você for viajar de avião, não vai lá atrás, compre a poltrona premium, que alguém vai ter o Matheus do teu lado, vai ter um outro empresário, mas não é uma realidade? É uma realidade, Canto, e às vezes nós mesmos, eu trago para mim, eu tenho que me policiar, às vezes eu vou num restaurante e a gente fica pensando, mas aquele lá é meio caro demais, vou lá no outro, não tem caro, mas ele tem valor. Não tem caro, ele tem valor, porque às vezes tu paga, vou dizer assim, o pessoal fala muito às vezes dos preços de Gramado, isso já virou a página, mas assim, vai no restaurante em Gramado lá, vai pagar R$500 um casal, tu vai sentar do lado de um casal fantástico que tu vai acabar conhecendo no restaurante, que no mínimo vai sair um negócio ali, né? Claro. Então, assim, é valor, é entrega de valor. Busque o valor e não só o preço nas coisas, né? Porque daí tu vai te conectar, te relacionar e com certeza fazer bons negócios. E quando a gente vive no mercado, você que viveu no mercado lá de Porto Alegre, eu também tive o prazer agora, a semana passada, de assistir uma palestra do Leandro Melnick, da Melnick, uma empresa que tem lá 40% acho que do share de Porto Alegre. Diz que às vezes é fácil chegar no topo, mas dura manter, né? Para manter e fazer todo esse trabalho que ele faz, inclusive deu para notar que ele tem uma empresa na mão, foi para São Paulo, a Even voltou, é muito trabalho. A gente olha na fisionomia dele que realmente é muito trabalho, mas o respeito por toda uma gestão, né? Então não é fácil, né? Você que conviveu com uma empresa como a Melnick, uma das maiores do Brasil, né? Canto, realmente o Leandro é um amigo pessoal, né? Para mim um dos melhores profissionais do Brasil na área, com certeza, né? Eu tenho um respeito muito grande pelo que ele fez, porque eu acabei acompanhando e construindo junto uma boa parte, né? Na época, enquanto executivo da Melnick, contratado, vamos dizer assim, Ascenso contratada pela Melnick para desenvolvimento imobiliário, a gente teve a condição de adquirir mais de 6 bilhões em VGV de terrenos, né? E desenvolver 6 bilhões em produtos. E quando eu fiz aquilo lá na época, junto com um grande time, sem dúvida, né? Nunca se faz nada sozinho. Eu achei assim, agora a Melnick chegou, e realmente chegou no topo, né? Só que o Leandro sempre dizia, vai muito mais, e tá aí o exemplo que ele comentou contigo nessa palestra, ou que tu viste nessa palestra, difícil é manter, porque quando tu faz um VGV desse tamanho, que a empresa passa a lançar 1 bi por ano, tu não pode depois lançar 200. Então, a régua tá lá em cima. A régua tá lá em cima, então realmente tem que fazer um trabalho muito grande, árduo. O Leandro é um cara que trabalha muito, né? Mas ele é muito eficiente, um cara que tem uma visão muito boa. Também tem uma equipe fantástica lá na Melnick, não é à toa. Ele comentou que a equipe dele faz... A equipe é fantástica, né? Assim como rodando o sul do Brasil, eu digo mais o sul do Brasil, porque de São Paulo para baixo eu acabo rodando bastante. Tem muitas empresas bacanas nesse nosso mercado. Muitas empresas legais, com grandes executivos, com grandes proprietários, diretores, enfim, que fazem rodar o mercado. É muito bonito de ver quando uma empresa cresce e ela tem sempre planejamento de crescimento, né?
Eu digo nós na Censo, nós enquanto Censo somos uma empresa menor, enxuta, né? Mas uma empresa que tem planejamento, eu tenho planejamento para os próximos 6 anos, eu sei aonde a gente quer estar, como a gente vai estar, como a gente vai crescer, que caminhos a gente vai tomar, né? E mesmo com percalços como foi a enchente o ano passado, a gente pode até ajustar um pouquinho o prazo, né? Tirar aqueles 6 meses, 1 ano ali, mas a gente tem o caminho, continua firme e sólido em busca do crescimento, né? Agora, Matheus, uma coisa muito importante que eu sempre falo, que dentro da empresa você tem que ter os cabelos brancos, né? Aquela pessoa que é teu mentor, teu conselheiro, muitas vezes não precisa ser nem ou como diziam lá, o coach, né? E falando da própria Melnick, você comentou comigo um tempo atrás do seu Milton, eu tive o prazer de ir lá, naquele almoço, sentado do lado dele, conversar com ele, fantástico, e você falava para mim, veja que às vezes com dificuldade, com todo o grupo forte, às vezes você sentia que tinha uma dificuldade em comprar um terreno, você chamava o seu Milton para ir lá junto, era 100% certo, né? Veja o que é a importância, às vezes, de você ter uma pessoa que tem história, né? Sem dúvida nenhuma, né, os cabelos brancos do seu Milton ajudavam bastante, mas não pelos cabelos brancos em si, mas pela experiência, pela sabedoria, pela serenidade, né, e eu recorri a ele muitas vezes até sozinho, assim, eu tinha alguma dúvida de negócio, alguma coisa, como é que o senhor procederia, seu Milton? Eu acho que os mentores são importantes, né? O seu Milton é um cara fantástico, eu tenho um apreço, um carinho muito grande por ele, né? E sempre que posso vou lá conversar um pouquinho com ele, porque eu sempre aprendo, né? Até porque é uma pessoa com 80 e poucos anos de idade, que está ativa, está firme, está sempre atualizada com assuntos novos. É muito bom de conversar com uma pessoa assim, né? Eu tenho também na Censo, né, a felicidade de ter o Gerson, que é o nosso engenheiro responsável, né? O Gerson é um pai, vamos dizer assim, né? Um cara que eu tenho uma consideração muito importante, e ele tem cabelos brancos, porque ele tem quase 50 anos de engenharia. Então, poxa, como eu fico tranquilo em sair lá de Gramado e Canela e saber que as obras estão sendo conduzidas pelo Gerson, pelo Leonardo, que é nosso coordenador de obras lá, mas tem uma pessoa de cabelos brancos, né, com uma visão, experiência, que já sofreu várias dores nos seus empreendimentos, ajudando e nos mentorando, nos ajudando. Então, sim, né, Canto? Assim como tu também, para mim, principalmente na corretagem, é um cara que eu tenho uma admiração, um respeito muito grande e acompanho muito o que tu faz justamente para ir aprendendo, né? Agora eu já estou ficando com cabelo branco, então eu estou me sentindo na condição de também mentorar e ajudar algumas pessoas, né? E assim tenho feito, por isso que eu fiz até o curso de conselheiro também para ajudar em algumas empresas. Comentar, né? O cabelo branco está ajudando nisso já. Eu queria comentar isso, que é muito importante para os nossos ouvintes, é que eu noto que hoje as empresas na área da indústria imobiliária ainda tem poucos conselhos, assim, no geral. Então, o Matheus sempre estudou muito, fez agora também o curso de conselheiro da Global Talent, também, que é do pessoal da Brain, que é a associação, nossos amigos, que é bem importante. Eu não pude fazer, mas fiz um da Dom Cabral. E noto que essa posição de você ter um conselheiro dentro da empresa, eu tenho notado que as empresas que têm esse conselho, porque as pessoas estão ali não para falar o que você quer ouvir, estão ali para você. Acho que é bem isso, né? Eu queria que você falasse desse setor, que é muito importante, que as pessoas, né, acho que tem que procurar, né? Eu conselho de fora, não ser o rei da... O senhor da razão. O senhor da razão, né? Exatamente. Eu concordo plenamente contigo. Acho que tu também está super habilitado para ser conselheiro, né? Canto, a gente já falou muito sobre isso. O que é o conselho, né? Na realidade tem a ver até com aquilo que a gente falou antes de preço e valor, né? O conselho é de graça para uma empresa, né? Eu sinto quando eu faço reuniões que eu sou contratado para fazer algumas reuniões com algumas empresas e o valor que eu cobro, eu digo assim, né? Eu às vezes dou uma consideração que altera em milhões ou a receita ou a redução de despesa de um determinado projeto. E o que eu cobrei é pífio perto daquele impacto, né? E o conselho é a mesma coisa. Um conselho, ele é barato para uma empresa quando ele ajuda a evitar riscos grandes, riscos inclusive de quebra da empresa ou riscos de determinados projetos. Quando ele ajuda a elevar o valor de vendas de determinado produto, quando ele ajuda a reduzir custos operacionais, quando ele chama atenção para erros que a empresa iria cometer e poderiam levar ao fracasso da empresa, né? Ou a quebra, vamos dizer assim. Então, ele fica barato demais. Então, é valor, não é preço, né? Então, sim, estamos
Estou me especializando bastante nisso também, porque eu acho que além de tocar a Senso com todo o carinho e amor que eu toco, eu vejo que eu posso ajudar outras empresas, e aí vem mais aquela linha de elevar a régua do mercado imobiliário, ajudar outras empresas a se fortalecerem, a lançarem bons produtos, a se posicionarem no mercado, né, a estruturarem o setor comercial de vendas, né, como tu comentaste, eu dirigi por alguns anos uma imobiliária que tinha 350 corretores, né? Foi uma loucura, uma insanidade quase aquilo, né? Mas traz um aprendizado e ajuda a branquear os cabelos. Você está aqui, né? Exatamente. Matheus estava comentando sobre a importância que tem hoje o cabelo branco e o conselho, que você que está na cidade tem metro quadrado, né? Na tua cidade, no interior do Paraná, ou interior de Santa Catarina, ou mesmo Curitiba, você vai estar pagando para um conselheiro 1 metro quadrado. De graça, concorda? Eu concordo totalmente, até porque assim, esse metro quadrado mensal aí não dá... Uma dica que esse conselheiro te traga, tu vai economizar normalmente, não é dezenas de milhares de reais, é mais de 1 milhão. Né? Eu tive a oportunidade de sentar mesmo, como comentei, com clientes, enfim, que eu olhei o projeto, eu dei 2 considerações, não é porque eu sou bom, tu faria talvez o mesmo, a gente conhece o mercado, essa é a diferença. Conhece os atalhos. Conhece alguns atalhos. Então, se tu fizeres isso aqui, tu vai economizar 1 milhão de reais. Então, aquilo ali quase que poderia ser aquele negócio do tá pago, né? Ó, tá pago, pode ir embora, o resto do ano não precisa voltar mais. É isso, é trazer valor para a empresa, é mitigar risco, que nos dias de hoje é muito importante, né? As pessoas às vezes esquecem de mitigar o risco, elas querem só olhar o ganhar, o vender. Também a venda não é só preço, não é só valor, é condição, é fluxo, é velocidade de vendas. Às vezes as pessoas fazem produtos muito legais, muito bonitos, muito bacanas, só que não vendem, não tem fluxo, não tem velocidade, não tem nada. Então tem que ser adequado o produto, a estética, o conjunto, a obra, com o comercial, com a demanda, né, com o mercado. E para isso os conselheiros estão ali analisando e ponderando tudo que as empresas fazem, né? O gestor, né, hoje de qualquer empresa, ele está ali no meio do furacão, no meio de tudo. Eu me lembro, há anos atrás, escutei numa palestra do Amir Klink, ele falava, para saber o tamanho da floresta tem que sair dela, né? Então, muitas vezes a pessoa que está... É igual o outdoor, né, que antigamente era a cada 15 dias. Você sai de casa, veja um outdoor ali, que acabou sendo colocado, ele fica 15 dias. Aí no segundo dia, terceiro dia, depois ele vira paisagem. É igual dentro da empresa também, né? Dentro da tua empresa. Às vezes tem que chegar alguém e te chacoalhar, né? Alguém de fora e dar Às vezes toque. Ou é a mulher, ou é o filho. Eu entrevistei aqui hoje o Eduardo, antes de você, que as ideias dele surgiram num programa de escola. Você vê que coisa fantástica, né? É isso aí. Talvez ele não estaria onde está hoje em dia, e você tem que escutar, né? Todo mundo. Porque o óbvio nem sempre é evidente, né, Matheus? E escutar todo mundo, isso vale às vezes até para um servente da obra lá que chega lá e diz assim, olha, o senhor já pensou em fazer aquilo ali daquela forma? E tu olha e diz assim, opa, isso aqui vai me economizar não sei quanto, ou vai melhorar tanto. Então é escutar, é ser ouvinte, ser atento, né, é circular, e eu acho que isso aí a gente vai aprendendo e vai desenvolvendo cada vez mais as empresas, com certeza. As indústrias, né, as máquinas são feitas com essas pessoas que trabalham lá na ponta, né? Exatamente. Até com esse intuito de circular, né, quando tu introduziste no início ali, eu também criei um podcast chamado Frente a Frente com o Mercado, que eu tive a oportunidade de te entrevistar, foi uma rica entrevista. Você que é corretor de imóveis, que perder essa entrevista aí, está fora do mercado, porque o que o Canto traz de sabedoria naquela entrevista ali, e um conteúdo gratuito tá ali, né? Sim. Pode entrar no YouTube. Todos nós somos conteúdo gratuito. Gratuito, hoje. Exatamente. É impressionante, né? As pessoas não entrarem. Né? Exatamente. Frente a Frente com o Mercado, né? Tá dentro do Instagram da Senso.properties também. E podcast também. O podcast no também, YouTube, né? No Spotify também, temos também. Então, assim, é um conteúdo rico e gratuito, como eu mesmo disse, né? Olha a sabedoria são 50 anos de mercado do Canto numa conversa, estou falando do Canto como exemplo, tem tantos outros brilhantes empresários que eu conversei, né? Poxa, isso aí, se eu ouvir ali, eu tenho certeza que vai dar acender uma lampadinha ali dentro, ali, aquela lampadazinha que às vezes trazer uma ideia maravilhosa, às vezes trazer uma mudança de hábito, uma mudança de vida. Então, assim, tem que estar ouvinte, tem que estar circulante no mercado para pegar essas coisas Veja, eu nunca tiro o valor daquele que tem, às vezes, com 2 anos, ou 1 ano, ou 1 mês, ou, como disse, um filho, de uma ideia nova. Você não pode ter medo de passar a tua ideia, né? Sempre, em qualquer setor. Exatamente. Por mais absurdo que seja,
E geralmente as ideias absurdas são aquelas que vingam mais, né? Então, Elas geram desconfiança no começo, mas depois elas brilham e ficam bem consolidadas, né? O Canto, eu queria aproveitar também que nós estamos nos finais ali, falar um pouquinho dos empreendimentos que a Ascenso está lançando em Gramado. Nós temos um empreendimento que a gente está entregando em Canela agora, o Ars Residência, está ficando lindo demais. Ainda temos algumas unidades disponíveis lá. É um super investimento Gramado e Canela, né? Todas as pessoas que compram, a gente vem acompanhando o histórico de mercado, tem valorizações absurdas, porque realmente é um mercado bastante pujante. E nós lançamos agora em Gramado o Topo Residencial, sim, que é um empreendimento lindo, fica a metros da Rua Coberta, 4 minutos da Rua Coberta, 1 minuto da Borges de Medeiros, né? Próximo ao futuro Hotel W, que é um hotel também de banheira renomada, que vai sair lá. Ah, vai sair o W? Vai sair um W em Gramado também, além do Clube Med, que é do teu amigo ali, Sirena, sim, né? Então também a Gramado crescendo cada vez mais e nós com super lançamentos. Então se vocês tiverem interesse, quem está acompanhando também, não só em adquirir ou investir, mas também os corretores que estão acompanhando, quiserem entender um pouquinho mais o formato para até ofertar para os seus clientes, nos contatem. Você já se adiantou na própria, como um bom, né? Vendedor. Tem que vender, né? Mas eu queria fazer até uma comparação, porque hoje existe o empresário, o investidor procura no Brasil inteiro, né? E hoje é questão de custo, você investe, o cara não quer saber se está investindo em Sinop ou investindo em Manaus, Curitiba ou Florianópolis. Mas essa questão de retorno, de locação, tá bom? Se você... Esse mercado, sem dúvida, eu sempre abro o parênteses da enchente, que foi um ponto fora da curva, né? Mas é um mercado bastante pujante que ele permite várias fontes de receita com o imóvel, né? Tanto a locação por temporada, quanto a locação fixa, são cidades que estão super demandadas de locação fixa também, e geram um valor super atrativo, quanto a famosa compra e venda imobiliária, né? Então entra no início da obra, né? Como a gente está na fase que a gente está do topo, por exemplo, entra lá, investe e depois de pronto entregue, até pode usruir um 24 tempo. meses, 30 meses? 30 meses recebe o empreendimento, a valorização... 40, 60, o financiamento até... O mercado de Gramado, ele faz muito pagamento até a entrega, ou no máximo 15, 20 meses depois da entrega, ele quita, não usa muito pouco financiamento imobiliário. Então é um mercado que, para liquidez, quando você for vender o imóvel que você comprou para investir depois, também tem essa facilidade, né? O cliente também compra e paga num fluxo não muito longo. Então é um mercado que tem boa liquidez, é um mercado que traz bons resultados. Eu tenho um exemplo de um empreendimento que eu lancei, já foi entregue em Gramado, um empreendimento que a gente lançou na época a R$9 mil o metro quadrado. Hoje está 17. Eu estou falando de 5 anos atrás o lançamento dele. E aquele de Canela que eu estive visitando, deve estar... O Ars está quase entregue, exatamente, né? Nós estamos agora... Uma quadra da igreja. Uma quadra da igreja, a gente está fazendo as fachadas deles, faz de acabamento, as esquadrias entram em seguida, a gente está entregando... Ali está na faixa de quanto metro quadrado, hein? Ali em Canela a gente está trabalhando na faixa de R$14 mil o metro quadrado, né? Canela tem um preço um pouco menor que Gramado. Quantos metros tem esse? Esse empreendimento ele foi feito com apartamentos mais compactos, na faixa de 68 metros quadrados, 2 dormitórios, um apartamento bom para um uso esporádico de final de semana, espetacular para locação, porque ele fica uma quadra da igreja, né? Então, nossos produtos são pensados sempre na melhor rentabilidade para quem quer comprar, mas sempre pensando também na qualidade de vida de quem quer usar. E se comprar lá, o nosso ouvinte, se ele comprar lá, você mesmo administra esse imóvel? A gente tem um processo de gestão de propriedades que pode depois fazer a comercialização futura, se ele quiser revender e fazer o giro. E locação, né? Digo locação. E locação, nós temos empresas parceiras que fazem. Hoje a gente assinou um contrato até de parceria com a Ciazone, que é uma parceria, que é uma empresa que atua bastante em Florianópolis, Santa Catarina, está atuando mais forte em Gramado, mas lá em Gramado também tem outros bons players de locação por temporada, players consolidados que nos ajudam nessa gestão para transformar esse imóvel em receita recorrente, né? Bem, mas estamos aí próximo do inverno e também próximo aqui do final do programa. Eu queria que tu fizesse um convite para os nossos ouvintes, né, para ir para essa bela... Eu já estou com vontade aqui, me lembrando do Fondi, me lembrando daquela Rua Coberta, me lembrando de todo aquele... Parece que você está lá na Europa. Então, fazer um convite, principalmente os curitibanos, que vão muito para lá, né? Pegam um carro, acabam indo para lá. Então, falar que hoje em dia a cidade já praticamente passou, né, essa fase, você não está vendo... Então, fazer um convite para... Excelente, Canto. Obrigado pela oportunidade de fazer esse convite a todos os curitibanos, os paranaenses. Enfim, o teu programa ele acaba rompendo fronteiras aí, né? Então, pessoal, visitem Gramado, visitem Canela, cheguem lá, vocês não vão se arrepender. E vou te visitar hoje, vai visitar o Matheus, E né? por favor, vão tomar um café conosco lá na Ascenso, vai ser um prazer recebê-los. As cidades estão totalmente plenas e pujantes, com restaurantes fantásticos de todos os sentidos. Eu indico alguns para vocês, você pode me perguntar, que a gente indica sempre aí dos... Quando você for lá
lá visitá-lo. Exatamente. Eu quero que o Canto vá de novo me visitar. Então, cheguem lá, conheçam nossos produtos, conheçam nossos empreendimentos, né? Desfrutem da cidade, aproveitem e vocês vão ver que vocês vão querer voltar com recorrência, investir e daqui a pouco vocês vão estar praticamente gramadenses. O Canto logo está assim já. Bem, eu conversei aqui com o meu amigo, meu querido amigo Matheus Fachin. Obrigado por ter vindo aqui, né? Hoje, gravar o programa, de vez especialmente para gravar. Uma Fico honra. muito feliz, né? Espero vocês no próximo sábado, ao meio-dia, aqui na Jovem Pan News. Excelente final de semana. Obrigado, até a próxima. E aí, Canto, doutor? muito bom. É um papo muito bom.